Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos profeta de fogo. Os ministros são ungidos meus. A respeito deles diz a Escritura: não toquei nos meus cristos. Salmo 105, verso 15. Quando desejais receber o sacramento, procurais meus ministros, não por eles mesmos, mas pelo poder que lhes deis. Se recusais fazê-lo, em caso de possibilidade, estáis em perigo de condenação. A reverência é dada a mim e a meu Filho encarnado, que somos uma só coisa pela união da natureza divina com a humana, mas também o de respeito. Afirmo-te que deve ser respeitado pela autoridade que lhes deis. Por isso mesmo não pode ser ofendidos. Quem os ofende, a mim ofende. Disto a proibição. Não quero que mãos humanas toque nos meus cristos, nem poderás alguém acusar-se, dizendo: eu não ofendo a Santa Igreja, nem me revolto contra ela. Apenas sou contra os defeitos dos maus pastores. Tal pessoa mente sobre a própria cabeça. O egoísmo a cegou a não ver, aliás, vê, mas finge não enxergar para abafar a voz da consciência. Ela compreende muito bem que está perseguindo o sangue do meu filho e não os pastores. Nestas coisas, injúrias, o ato de reverência, dirige-se a mim qualquer injúrias, caçoadas, traições, afrontas. Já disse e repito, não quero que meus cristos sejam ofendidos, somente eu devo puni-los, não outros. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos respeitar os sacerdotes. Deus Pai fala a Santa Catarina de Sena que somente Ele deve punir. Somente Ele falou: devo puni-los, não outros. Quantos aí hoje em dia estão falando mal do sacerdote? Quantos aí estão no YouTube aí defamando os ungidos de Deus? Porque os sacerdotes aqui na terra, eles são outro Cristo aqui na terra. É a pessoa da Cristo, a pessoa de Cristo. E nós não devemos ofender os sacerdotes. Temos que rezar pelo Papa, pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais, pelos diáconos, por todos. Que cabe a cada um de nós, meus irmãos, é rezar. Porque nós não devemos ficar abrindo a nossa boca e falando mal do sacerdote. Porque quando nós precisamos da confissão, nós vamos ao sacerdote. Para nós ser cristão aqui nesta terra, temos que ter o batismo. E quem é que faz o batizado? Quem é que batiza a gente? O sacerdote. Se não fosse o sacerdote, aqui na terra nós não teríamos Jesus Eucarístico. Meus irmãos e minhas irmãs, se não fosse aqui na terra o sacerdote, nós não teríamos a missa, a confissão, o sacramento da confissão. Nós não tinha como se salvar, porque não tinha os sacramentos da salvação, porque não tinha sacerdote. Se não tem sacerdote, não tinha o sacramento da salvação, porque somente o sacerdote que dá a cada um de nós o perdão. É pelo meio do sacerdote que Deus perdoa todos os nossos pecados. E nós temos que rezar por os padres, fazer o bem a todos. Porque muitos acham que porque o sacerdote é isso, aquilo, outro acha que um sacerdote fez isso, fez aquilo, acha que não vale. Mas continua valendo, a Santa Missa continua valendo.
vale sim. O sacerdote ele pode ser o que for, mas se ele disser eu te absolvo os teus pecados, e disser as palavras certas como a igreja ensina, os pecados da pessoa é perdoado sim. Ou que o sacerdote, ou que ele seja santo, ou que ele não seja santo, mas se ele der a unção, se ele der a unção, vale. Se ele confessar a pessoa, vale sim. Porque tem gente que acha, não, só vou confessar com um padre que busca que viva a santidade, não sei o que lá. Qualquer sacerdote que ele der absolvição em você, vale sim. Nós temos que ter cuidado, porque hoje em dia muitos estão aí falando mal dos padres. E o sacerdote não se deve falar mal do sacerdote, porque é um outro Cristo aqui na terra. E Deus Pai, no livro de Santa Catarina de Sena, o diálogo Deus Pai com Santa Catarina, ele fala: não toque no meu ungido, porque lá na palavra diz, Salmo 105, versículo 15, fala: não toquei no meu ungido. E quantos hoje aí estão tocando, estão falando mal do sacerdote? Nós temos que rezar o rosário, meus irmãos. Deus quer que nós seja santo, que nós se santifique. Não fique abrindo a boca falando mal do sacerdote, não. Tem pessoas aí que ficam falando que não vai amarrar missa, que fica em casa. Não se deve fazer isso. Isso é coisa de semente de protestante. Tem que ir à missa. Muitos aí estão no YouTube aí falando que não se deve ir à missa, tem que ficar, não se deve ir para a igreja, tem que ficar em casa, tem que confessar diretamente a Deus. Nós não somos protestantes não, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos católico, apostólico, romano. Nós temos que se confessar diante do sacerdote. E diante do sacerdote se confessar. Nós não devemos ser como Lutero não, que saiu da igreja, dividiu. Hoje em dia o protestantismo está grande no mundo por causa de Lutero, que fundou as seitas no meio do mundo. Saiu da igreja e fundou essa seita que hoje em dia nós conhecemos como o protestantismo. Padre Pio, um grande santo da igreja, dizia: o catolicismo tem um fundador sobrenatural que se chama Jesus Cristo. E o protestantismo tem um fundador sobrenatural que se chama Lúcifer, o capeta do quinto dos infernos. Uma vez a vi chorando para Padre Pio, dizendo porque não tinha quem combatesse os inimigos chamados os inimigos do protestantismo. Frei Damião dizia quando passasse diante de um protestante, se benzesse, fizesse sinal da cruz, para ver a gravidade que é o protestantismo. E nós temos que rezar pelo nosso sacerdote, pelos padres, pelos bispos, pelos cardeais, pelo papa, e ter o respeito, amar a todos. Nós não somos obrigados a fazer o erro que, se alguém, por acaso, alguém mandar fazer uma coisa que você vê que é errado, você não é obrigado a fazer aquele erro. Mas não, as pessoas hoje querem abandonar a igreja, querem dividir, querem sair, fundar a igreja. Não, só quem tem autoridade, só quem teve autoridade aqui na terra, quando estava na terra, só quem tem autoridade de fundar uma igreja foi Nosso Senhor, porque Ele morreu na cruz e ressuscitou. Uma pessoa para querer fundar uma igreja aqui nessa terra, tem que morrer e ressuscitar. Morrer pregado numa cruz e ressuscitar. Isso ninguém tem esse poder. Somente Deus, somente Jesus Cristo, que morreu numa cruz de braços abertos e fundou a sua igreja lá em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós temos que respeitar, meus irmãos e minhas irmãs, os sacerdotes. Nós não devemos estar falando mal dos padres. Temos que rezar por eles, que Deus quer que nós rezemos pelos os sacerdotes e não falar mal dele. E temos que se confessar sempre. Eu convido todos vocês que sempre procurem o sacerdote para se confessar. Porque tem gente que diz por aí, né, que fica dizendo que não vale o sacramento da confissão pelo um padre que for do lado do PT, que for do lado da teologia, não sei o que lá. Vale sim, o sacramento vale sim, ele pode ser do lado que for, mas vale. Se ele der o sacramento da confissão a você, se ele disser eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, tá absolvido sim. As pessoas acham que o sacramento só vale se
acha que só tem valor se um sacerdote viver a santidade. O sacramento é santo porque foi Deus que deu. Deus colocou diante do sacerdote. O sacerdote é a pessoa de Cristo. O sacerdote, quando ele se torna padre, ele é ungido. O bispo ali unge as mãos dele com óleo santo e ele se torna um homem de Deus. É ungido, a pessoa de Cristo na terra. São João Maria Vianney dizia, que é o patrono dos padres, ele dizia que um sacerdote é quase um Deus na terra. Só quem pode na terra consagrar o corpo, fazer o que um pão se torne, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, é o sacerdote. É pelas mãos dos sacerdotes que o pão se torna, deixa de ser pão e é o corpo de Cristo. É pelas mãos do sacerdote que o vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue de Cristo. Deixa de ser vinho e é o sangue de Cristo. Tem protestante que diz, não, mas o pão ali é um símbolo, não sei o que lá. Não é símbolo. Jesus não falou, né? Jesus disse, isto é meu corpo. Ele não disse que era símbolo. Se fosse símbolo, Jesus tinha dito, isto é o meu símbolo. Mas ele disse, isto é o meu corpo. É o corpo de Cristo, sim. O que o protestante queira ou que ele não queira. Mas é o corpo de Cristo, sim. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos que ter o respeito, o amor para com o sacerdote. Quando nós se encontrar com o sacerdote, nós temos que beijar a mão do sacerdote, dar a benção. Hoje em dia não se tem mais isso, as pessoas não respeitam mais o sacerdote, não se dá mais, não se pede mais a benção do padre, para que o padre abençoe. As pessoas perderam totalmente o respeito para com o sacerdote. As pessoas acham que o sacerdote é qualquer pessoa. Não. O sacerdote é um homem de Deus, um profeta, um homem ungido. E nós temos que ter todo o respeito para com o padre. Temos que amar, temos que ter o amor para com todo sacerdote. Eu acho que era São Francisco que dizia, se tivesse num caminho, encontrasse com um sacerdote e um anjo, ele se curvaria diante. Primeiro, beijar a primeira mão do sacerdote, porque a quem um anjo adora, o sacerdote traz nas mãos, tem nas mãos todas as missas que celebra, que é Jesus Eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote é um homem de Deus, assim como São Padre Pio, que é um sacerdote, que aqui na terra, quando celebrava a Santa Missa, 3 horas de missa até 4 horas durava a missa de São Padre Pio. Começava às 5 da manhã, era às 4 da manhã, parece, terminava às 7 da manhã. Um homem de muita oração, que rezava mais de 100 terços por dia. E nós temos que ter todo respeito para com o sacerdote. Salve Maria Santíssima.